Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais radicais e, para ser sincera, bem desconcertantes do Antigo Testamento. A do rei Manassés, de Judá. Uma história em tanto. Nossas fontes aqui são o capítulo 33 de 2 Crônicas e, claro, notas de algumas bíblias de estudo que ajudam a gente a decifrar o contexto. Sim, E a nossa missão é tentar entender os extremos, né? Como é que um rei, descrito como o pior dos piores, que fez coisas que, nossa, a gente nem gosta de imaginar, acaba se tornando um exemplo de perdão divino? é uma verdadeira montanha-russa. Totalmente. E olha, pra gente entender de verdade essa história, a gente precisa dar um passo pra trás e sacar qual é a do livro de Crônicas. Ele tem uma missão muito específica. Isso é importante. O destino de Judá para o exílio. Ponto final. É isso. Sem redenção. Nenhuma. Mas o cronista, que escreveu bem mais tarde, está olhando para essa mesma história com outra lente. Para ele, Manassés é estudo de caso perfeito sobre arrependimento e a imensa capacidade de Deus para perdoar. Entendi. Então não vamos só ver os fatos, mas tentar entender a mensagem que o autor queria passar ao contar a história dessa forma. Ok. Vamos lá, então. A história começa e já dá um nó na cabeça. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. 12 anos. 12 anos. E reinou por 55 anos em Jerusalém, um menino no trono. E ele fica lá por mais de meio século, um dos reinados mais longos da história. A gente pensa, uau, que estabilidade! É o que parece, né? Mas o que ele fez com esse tempo todo é de cair o queixo. Exato. A juventude dele já é um ponto de partida interessante. As notas de estudo até levantam essa bola. Será que ele foi influenciado por conselheiros que odiavam as reformas do pai dele, o rei Ezequias? Faz sentido. É bem provável. Mas o texto não passa a mão na cabeça dele, não. A responsabilidade é toda de Manassés. E o que ele faz não é só um deslize ou outro. É um projeto, um programa de demolição completo do legado do pai. E que demolição! A lista é assustadora. Ele reconstrói os altares idólatras que o pai tinha derrubado, Tudo que o pai fez, ele desfaz. ergue postes para a deusa Azerá, altares para os deuses cananeus. E aí tem uma frase curiosa. Ele se prostrou diante de todo o exército dos céus. O que é isso exatamente? Então, o que é fascinante aqui é que essa expressão, o exército dos céus, é uma referência direta à adoração de estrelas, do sol, da lua. Era, tipo assim, a religião de Estado da Assíria, Da Síria. a superpotência que dominava o mundo naquela época. Então, o que Manassés está fazendo não é só uma crise de fé, é uma jogada política. Peraí, então ele não está só rejeitando o Deus de Israel, ele está ativamente se alinhando com o valentão da região, a Assíria. Isso é fé ou é tática de sobrevivência disfarçada de religião? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o texto sugere que são as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Para o autor de Crônicas não existe essa separação. Se aliar aos deuses da Assíria é trair o seu próprio Deus. É um pacote completo de traição, política e espiritual. E ele leva essa traição ao nível máximo. Ao máximo, ele profana o Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado que existia, construindo altares pagãos lá dentro. Dentro do templo. Era como cuspir no coração da aliança do povo com Deus. E quando a gente acha que não pode piorar, vem o versículo 6. E aqui, sinceramente, a coisa fica sinistra. É o fundo do poço. Diz que ele queimou os seus próprios filhos em sacrifício no vale de Ben-Enom. Além disso, praticava feitiçaria, consultava médiums, adivinhos, a lista não acaba. Eu fico tentando entender. Uma coisa é construir um altar, outra é sacrificar os próprios filhos. É o abismo. O Vale de Rinom se tornou sinônimo de maldade absoluta. Tanto que a palavra para inferno em hebraico, Geena, vem do nome desse vale. Nossa, historicamente, o sacrifício de crianças era praticado por algumas culturas vizinhas como um ato desesperado, sabe? Para apaziguar deuses ou garantir uma vitória. Ao fazer isso, Manassés não estava só quebrando uma lei. Ele estava apagando a linha que separava Israel das nações. Ele se tornou igual ou pior que elas. Pior. A conclusão do cronista é brutal.
Manassés fez o povo pecar mais do que as nações que o Senhor tinha destruído. Ele se tornou pior que o inimigo. Inacreditável. Ele não só desfez o que o pai fez, ele cavou um poço muito mais fundo. Ele estabeleceu um novo padrão de maldade. Exatamente. E o cronista está fazendo questão de detalhar cada passo dessa descida. É quase um caso jurídico. Ele precisa que a gente entenda a profundidade da queda, a total ausência de esperança. Para que a virada na história tenha o impacto que ele quer. Isso. A redenção só é impressionante quando o pecado é monumental. E, claro, as ações têm consequências. O texto diz de forma bem seca: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Ignoraram. Totalmente. E aí, a conta chega. A intervenção divina vem na forma do exército assírio. Sim, e a descrição da captura dele é feita para chocar. O texto diz que os comandantes assírios prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Ganchos? Esses ganchos não são uma figura de linguagem. Os assírios eram famosos pela brutalidade. Existem relevos da época que mostram prisioneiros de alto escalão sendo levados com ganchos no nariz ou nos lábios. Que horror! Era uma subjugação física e psicológica total. O rei que se achava um deus, agora é tratado como um animal. Fundo do poço absoluto, acorrentado e humilhado, que a grande virada acontece. O texto diz: ele, angustiado, orou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. O orgulho quebrou. Totalmente. E a resposta de Deus é algo que, sinceramente, eu não esperava. Diz que Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. E a frase final: então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. É aqui. É aqui que a gente chega no ponto central do cronista. Tudo que ele escreveu até agora estava construindo o caminho para esse momento. Faz todo sentido agora. Se você notar, essa parte do cativeiro e arrependimento é super detalhada aqui em Crônicas, mas é quase ignorada no livro de Reis. O cronista está gritando a tese dele. Não importa o quão fundo você caiu, a porta do arrependimento genuíno está sempre aberta. E o reconhecimento dele, o Senhor era Deus, É o clímax. A libertação física das correntes foi só uma consequência da libertação espiritual que aconteceu primeiro. Tenho que admitir que essa parte é difícil de engolir. Depois de tudo que ele fez, o paganismo, a feitiçaria, o sacrifício dos filhos, Deus simplesmente o perdoa porque ele orou quando estava em apuros? Isso pode parecer injusto. Onde fica a justiça por todas as vítimas das ações dele? Como o texto lida com essa tensão? Essa é a objeção perfeita. E é exatamente o ponto que o cronista quer discutir. A chave não está na palavra orou, mas na frase humilhou-se muito. Ah! O texto hebraico usa uma linguagem fortíssima, que indica um quebrantamento total, uma aniquilação do ego. Não foi um me desculpe superficial para sair da prisão. Foi uma mudança de verdade. Foi uma admissão de que toda a vida dele, todo o sistema de poder e crenças, estava fundamentalmente errado. Na teologia do cronista, a barreira para a graça de Deus não é o tamanho do pecado. É o orgulho. É a presença do orgulho. Amon, o filho dele, vai cometer os mesmos pecados, mas a diferença é que ele não se humilha. Então, a justiça divina não é cancelada, mas ela opera de uma forma que prioriza a restauração. A justiça para as vítimas, nesse texto, fica em segundo plano. Entendi. A história não é sobre justiça retributiva, é sobre a possibilidade de transformação. Então Manassés ganha essa segunda chance inacreditável, ele volta para Jerusalém. Exato. Mas uma mudança de coração é uma coisa, desfazer décadas de estrago cultural é outra completamente diferente. Por onde ele sequer começa? É a grande questão. E ele começa com ações bem concretas. Primeiro, a segurança. Ele reconstrói e fortalece as muralhas da cidade. É simbólico, muito simbólico. Estou aqui para proteger, não mais para destruir. Depois, ele parte para a faxina religiosa. E é uma faxina pesada. Sim, o texto diz que ele tirou da casa do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo.
Ele arranca tudo que ele mesmo tinha colocado lá. Tira os altares pagãos da cidade e literalmente joga tudo fora, Ele tenta pagar o que fez. na prática. E não para por aí. Ele reparou o altar do Senhor e voltou a oferecer os sacrifícios corretos. E mais, ele ordenou a Judá que servisse ao Senhor. Ele usa a mesma autoridade real. A mesma autoridade que antes ele usou para promover a idolatria, agora ele usa para tentar promover a adoração correta. É uma inversão completa. Mas aí tem um detalhe no versículo 17 que parece um porém bem grande. Diz assim: contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, embora somente ao Senhor seu Deus. Esse é o detalhe crucial. Parece que a reforma não foi completa. E mostra o realismo da narrativa. O arrependimento de Manassés pode ter sido genuíno, mas o veneno que ele injetou na cultura por 50 anos não some com um decreto. O que eram esses altos? Eram santuários locais, nas colinas. A lei de Moisés mandava que todo o sacrifício fosse centralizado no templo. Então o que o povo está fazendo é um meio termo, sabe? Ok, vamos adorar só o Deus de Israel como o rei mandou, mas vamos continuar fazendo isso do nosso jeito. Ah, entendi. Manassés conseguiu corrigir a quem eles adoravam, mas não o como e o onde. O estrago foi profundo demais. O que nos leva ao legado dele. A história de Manassés termina, ele morre e o filho dele, Amon, assume. E é aqui que a gente vê o verdadeiro resultado de tudo. Exatamente. O reinado de Amon é o teste final do legado de Manassés. E o resultado é trágico. É um reinado relâmpago e sombrio. Amon assume com 22 anos, reina só por 2, e o texto diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Ele volta a adorar os mesmos ídolos. Os mesmos. E aí vem a frase que parece ser a moral da história toda. A frase que define tudo. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, multiplicou Amon os seus delitos. Ele copiou a primeira parte da vida do pai. A parte da rebeldia, e ignorou completamente a segunda, a da redenção. E o fim dele é rápido e violento. Os próprios servos conspiram e o matam no palácio. Essa comparação direta entre pai e filho é o arremate do cronista. Ele coloca os dois lado a lado para provar o ponto dele. O pecado é o mesmo. A idolatria é a mesma. A oportunidade era a mesma. A única variável diferente foi a atitude. Manassés, quando encurralado, se humilhou. Amon, ao contrário, multiplicou os delitos. Ele dobrou a aposta na rebelião. O reinado de Amon funciona como um espelho negativo. Reforçando a ideia de que o orgulho leva à destruição. E a humildade, por mais tarde que comece, leva à restauração. Então, no fim das contas, qual é o legado de Manassés? É o do rei terrível que corrompeu a nação ou do pecador arrependido que encontrou a graça? Parece que são os dois ao mesmo tempo. É exatamente essa a complexidade. Do ponto de vista histórico, o estrago que ele causou foi duradouro. A idolatria que ele normalizou continuou a ser um problema por gerações. Para o autor de Reis, foi isso que levou à destruição. Exato. Foi o pecado original. Mas para o cronista que escreve para uma comunidade que já viveu o exílio e voltou, a história de Manassés se torna a maior prova de que a misericórdia de Deus é maior que o maior dos pecados. Ele vira o exemplo máximo de que nunca é tarde demais. Então, depois de analisar essa história maluca, o que fica é essa dualidade. Manassés é o vilão que leva o povo ao fundo do poço, mas através da humilhação, ele também se torna o pôster da segunda chance na teologia do cronista. É isso. É uma narrativa poderosa que diz que ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance do perdão se houver arrependimento verdadeiro. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, que a própria história levanta. As reformas de Manassés, mesmo sendo sinceras, não conseguiram apagar o dano sistêmico que ele causou. O filho dele voltou aos velhos hábitos. A cultura errada persistiu. Isso nos faz pensar. Até que ponto o arrependimento pessoal consegue, de fato, reverter o impacto público e coletivo das nossas ações? O perdão, seja divino ou interpessoal, pode ser um evento, mas a cura das feridas sociais e culturais que a gente causa é um processo muito mais longo, complicado e, talvez, nunca totalmente completo.